Estamos online. Boa tarde, estamos ao vivo. Isso aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, então, para mais um webinar sobre o IDAD, um instrumento que nós desenvolvemos. Certo. Eu acho que eu vou compartilhar já a apresentação e a gente pode ir explicando ao longo do tema aqui, tá? Então, é isso. Começo, né, gente? Então, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. Então, vamos falar do último lançamento da Vetor, né, Instrumento de Desenvolvimento, que é o Inventário Nacional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, do qual eu, Mônia, sou uma das autoras, né? Só para me apresentar um pouquinho, atualmente eu sou professora na Universidade Federal de São João del Rei e sou doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente desenvolveu esse trabalho. Boa tarde a todos, eu sou Euclides Mendonça, um dos coautores do IDAD, e eu sou pesquisador pós-doutorando aqui da Universidade da McGill, no Canadá, no Departamento de Psiquiatria, e também ajudei a desenvolver esse trabalho quando eu fiz o meu doutorado no Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Eu sou Denise Bandeira, sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui orientadora, então, tanto da Mônia quanto da Euclides, quando a gente desenvolveu o IDAD. Então, falando para vocês um pouco sobre o que é o IDAD. Então, ele é um instrumento 100% brasileiro, ele foi todo desenvolvido, validado e adaptado aqui para as nossas crianças. Então, ele avalia o desenvolvimento infantil dos 4 meses de vida até os 72, por meio do relato parental ou de pessoas que têm bastante contato com as crianças. Então, ele avalia a habilidade de desenvolvimento nos domínios cognitivo, motricidade ampla e fina, comunicação e linguagem, receptiva e expressiva, socioemocional e comportamento adaptativo. Quais são as principais características e aí vantagens também no IDAD, né? É que ele permite uma avaliação de habilidades relevantes em todos esses momentos da primeira infância, em múltiplos aspectos da vida da criança, que também pode ser acompanhado longitudinalmente. Então, mais do que uma triagem, dizer se o desenvolvimento está aquém ou dentro do esperado, ele nos permite situar um conjunto de habilidades. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente, né, de como que esse monitoramento de habilidades pode ser feito, tanto do que a criança já apresenta, né, que a gente espera que ela já apresenta, quanto aquilo que ela ainda vai desenvolver. Então, com isso, o IDAD vai permitir o monitoramento e efetividade de eficácia de intervenções ou mudanças de desenvolvimento ao longo de toda a primeira infância, mesmo que a criança não responder aos mesmos itens. Então, a forma como a gente construiu o IDAD permite que a gente monitore, né, acompanhe essas habilidades se elas estão, né, desenvolvendo de acordo com o esperado. É um instrumento, né, que tem múltiplos domínios, como eu falei, então ele pode ser direcionado para vários profissionais da área de saúde e educação que trabalhem, né, que tenham conhecimento sobre desenvolvimento na infância. Então, é um instrumento multiprofissional. Em relação aos domínios, né, avaliados os domínios de conteúdo. Então, o primeiro deles, como eu disse, é o cognitivo, que ele vai avaliar processos que auxiliam a criança a responder e interpretar o seu meio ambiente. Então, desde aspectos como formação de conceito, simbolização, percepção, atenção, memória, velocidade de processamento da informação, vão estar incluídos nesse domínio, sendo, né, tem itens que representam cada um desses subdomínios de interesse.
Já o domínio socioemocional, ele avalia aspectos, né, que permitem à criança entender sentimentos e emoções, tanto próprios como dos outros, como também as interações sociais. Então, também tem subcomponentes como regulação do comportamento e regulação emocional, empatia, apego, capacidade de estabelecer e manter relacionamentos recíprocos, tanto com pares quanto com adultos, dentre outros subcomponentes. Já a comunicação em linguagem receptiva, ela avalia as habilidades da criança em compreender as unidades de significado da língua falada. Então, entender pode incluir palavras, frases, mas também expressões gestuais, e comportamento não verbal. Então, a capacidade de compreender diferentes tons de voz, por exemplo, em linguagem expressiva, vai incluir itens que permitem a criança usar as unidades, né, de significado da língua portuguesa, como a fala, os gestos, né, as diferentes expressões faciais e tons de voz, para se comunicar, né, e interagir socialmente. Então, ela também inclui tanto o uso verbal como o uso de gestos e expressões não verbais. Já a motricidade ampla, ela inclui, né, as habilidades da criança em usar os grandes músculos do corpo. Então, habilidades como andar, se equilibrar, correr, né, e coordenar diferentes músculos fazem parte da motricidade ampla. Já a motricidade fina envolve precisão, então o movimento dos pequenos músculos do corpo, aqueles mais precisos, como de pinça, né, para alcançar, para agarrar, manipular pequenos objetos e daí por diante. E por fim, o comportamento adaptativo é uma medida de autonomia, né, e capacidade da criança de atingir, né, habilidades esperadas para a idade, para se tornar cada vez mais independente. Então, o comportamento adaptativo também inclui habilidades em subdomínios, como conceitual, então, entendimento de dinheiro, de regras, o social, que é cuidar como o outro está agindo para agir também, né, entender as intenções dos outros, e o prático são habilidades que ela faz no dia a dia, como ajudar em casa, né, fazer algumas tarefas de casa e daí por diante. Então, em relação à construção do IDAD, então, como eu já tinha acentuado, né, uma das vantagens é essa construção no contexto nacional. Então, nós iniciamos com a definição da fundamentação teórica, onde nós consultamos várias teorias do desenvolvimento, e aí não só da psicologia, mas de diferentes áreas. Então, cada domínio, lá no manual, né, se vocês tiverem ou forem adquirir, vocês vão ver que cada domínio é fundamentado por uma ou mais teorias do desenvolvimento. E a partir dessa definição da fundamentação teórica e definição dos domínios, nós construímos uma versão preliminar que foi baseada em vários instrumentos que são padrão ouro internacionalmente, né, de avaliação do desenvolvimento. Então, para isso, nós fizemos uma revisão sistemática e extraímos os principais itens de conteúdo que avaliam as habilidades em cada um desses domínios que nós escolhemos. Então, a partir de um banco de mais de 2.000 itens, a gente selecionou os mais apropriados e que poderiam ser adaptados a essa forma de relato parental. Além disso, depois, numa etapa subsequente, nós incluímos outros itens com base em sugestão de juízes e também nessa definição teórica que nós fizemos. Na terceira etapa, o IDAD foi revisado por pessoas que são renomadas na área de desenvolvimento infantil e avaliação psicológica no Brasil. Essas pessoas também foram identificadas no manual, então elas têm muita experiência, tem um trabalho de relevância no Brasil. Então, essas pessoas avaliaram
tanto do ponto de vista teórico, quanto prático, como de capacidade dos pais de avaliar essas habilidades de desenvolvimento no dia a dia, se esses itens estavam apropriados para avaliar o desenvolvimento em cada um desses domínios. Então, cada juiz avaliou o domínio teórico qual ele era mais próximo. Então, nós tivemos psicólogos, né, médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicomotricistas, que avaliaram cada um dos domínios. Na etapa 4, nós fizemos a análise semântica dos itens. Essa etapa foi feita numa outra região, né, foi feita em Minas, com mães de baixa escolaridade, para ver se elas entendiam, né, as palavras, como o item estava redigido. Então, a gente escolheu mães de baixa escolaridade porque as dificuldades que possivelmente elas apresentem em linguagem, né? A gente espera que mães de mais alta escolaridade não apresentem, então a gente faz com um grupo, né, que tem menos, né, experiência ali. Depois, a gente fez o estudo piloto, que consistiu em mães também que responderam ao instrumento para ver se depois de todas essas etapas citadas acima, ele ainda tinha algum problema de compreensão ou de atribuir uma score ao instrumento. E, por último, nós fizemos a análise empírica e estudos de validade, que é a parte mais psicométrica do instrumento, né, que a gente vai falar algumas partes também aqui. Esse estudo empírico, ele envolveu dados de todas as regiões brasileiras, então tem uma abrangência, né, de todo o Brasil, embora com maior predominância do Sul e Sudeste, mas nós também atingimos as outras regiões. Tem dados de 2.190 mães nas normas do IDAD, e a gente fez essa coleta de dados tanto nos formatos lápis e papel como online, né, o que justifica, né, que possa haver os dois formatos. Então, tanto o de aplicação manual como o de aplicação online, que é feito pela Vetor Online, que é a Val, que a Denise vai estar falando um pouco mais para frente. Em relação aos estudos psicométricos, então, vou só destacar uma outra evidência, né? Mas nós fizemos vários estudos. Um deles ali, vocês veem o primeiro deles, tem um mapa, né? O mapa item pessoa, né? Que é essa primeira figura aqui, que mostra que na parte direita tem as crianças e na parte esquerda tem os itens de avaliação do desenvolvimento. Então, essa análise nos permitiu verificar que o IDAD tem uma abrangência de itens que cobre todo o contínuo de desenvolvimento das crianças da primeira infância. Ali também, na segunda evidência, nós vemos, né, um incremento das habilidades ao longo da primeira infância. Então, quanto maior a idade, maior as habilidades de desenvolvimento. A gente tem ali um destaque também para um pico de habilidades nos 3 primeiros anos de vida da criança. Então, essa também é uma evidência, né, de que ele está discriminando as habilidades de acordo com que a criança envelhece. E, por fim, né, o IDAD mostrou sensibilidade para a identificação de prejuízos no desenvolvimento para rastreio do transtorno do espectro autista. Então, as crianças dentro do espectro autista pontuaram, né, menos em todos os domínios de desenvolvimento e principalmente naqueles que são esperados mais prejuízos, como comunicação e linguagem, socioemocional e comportamento adaptativo. Mônia? Oi? Eu gostaria de complementar uma coisa. Eu vou colocar aqui no chat o link do artigo sobre a sensibilidade do IDAD para o TEA. Para quem quiser ter mais informações, pode dar uma lida no artigo científico publicado numa revista revisada por pares, e quem tiver mais interesse sobre essa propriedade do IDAD, os dados estão lá. Ótimo, Euclides. Também lá no manual estão desenvolvidos ou estão escritos outros estudos de evidência de validade. Então, para quem tiver interesse mais nessa área psicométrica, né, a gente recomenda lá a leitura dos estudos. Mônia, só uma questão. A Larissa perguntou se travou.
Eu estou ouvindo vocês normalmente, mas eu não sei, será que eles estão nos ouvindo? Eu também estou ouvindo. Tá ótimo. Ah, tá. Então tá. Pedro respondeu ótimo, então tá. Então tá bem. Acho que foi só para a Larissa mesmo que travou, deve ter sido a internet dela. Ok, para mim tá perfeito também. O pessoal deixa gravado, tá, gente? Se alguém perder alguma parte, quiser acompanhar depois, fica lá no blog, né, no site da editora, aí vocês podem acessar posteriormente. Então, o IDAD foi dividido em 17 faixas etárias, né? Então, aqui está a representação de acordo, né? Que as crianças, dependendo do nível de habilidade, vai responder itens apropriados ao desenvolvimento dela. Então, as crianças pequenas vão responder itens mais fáceis, mais coerentes com as habilidades, e as crianças maiores, né? Vão responder itens mais difíceis, mais elaborados, mas essas faixas etárias foram agrupadas de uma forma que a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento ao longo dos anos, como eu falei no início. Né? E o outro de 36 a 72 meses. Então, aqui tem os lugares para colocar os dados da criança e depois os demais protocolos. Então, como que é feita a aplicação em lápis e papel? Então, o profissional deve situar o respondente, a idade da criança. Então, por exemplo, aqui tem 4 a 5 meses. Então, a criança que tem 5 meses, por exemplo, vai começar no item 1 e ela vai parar, vai ter aqui mais uma vez, não sei se você consegue tirar, Euclides, para dar a tela inteira, para ver se dá para a gente mostrar. Tem um losango aqui escrito pare. Né? Então, aqui no item 22, do ladinho aqui, vocês vão localizar um losango escrito pare 4 a 5. Então, se a criança tem de 4 a 5 meses, no domínio cognitivo, ela vai começar no C1 e terminar no C22. A mesma coisa para os outros domínios. Então, se a criança tem 24 meses, ela não vai começar no item 1, vai começar no item cognitivo 22. E lá na frente, vocês vão localizar o local que ela vai parar. Então, para pessoas com mais dificuldade, o profissional pode até assinalar para os cuidadores de onde que eles vão ter que responder em cada domínio. Porque é somente os itens assinalados, né, para a faixa etária que vão ser computados para os scores depois para classificar o desenvolvimento. Então, agora eu vou passar para o Euclides, que vai explicar um pouco sobre o protocolo de avaliação, e eu estou à disposição depois para a gente poder conversar. Obrigado, Mônia. A Karim Verônica falou que tem travado um pouquinho aqui a nossa transmissão, mas se vocês tiverem algum ponto que não conseguiram escutar, alguma dúvida, a gente vai ter um espaço no final da apresentação para discutir, tá? Então, vocês podem ir escrevendo no chat, qualquer coisa que não ficou claro, a gente repete no final, e a gente vai ter a sessão de perguntas também, tá? Então, continuando um pouquinho assim a apresentação do IDAD, dá para perceber que são muitos domínios avaliados, muitas faixas etárias, e esse grande volume de informação coletada nos permite ter diversas formas de interpretação, que é inclusive o que a gente imagina ser um potencial da IDAD, um diferencial em relação a outras medidas e instrumentos de avaliação, né? Então, esse daqui, só para vocês terem uma ideia, é o protocolo de avaliação da versão lápis em papel. A gente dando um zoom aqui, vocês terão que preencher, né, os dados do respondente, ou seja, a pessoa que tem maior contato com a criança, o principal cuidador, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o pai, de repente também. Inclusive, a gente marca aqui, né, qual o grau de parentesco com a criança. E a gente tem aqui uma tabela de cálculo da idade da criança para determinar qual faixa etária será aplicada, né? Quais são os itens indicados para uma aplicação válida no caso da criança. Nós também temos no manual uma descrição detalhada no caso de uma criança prematura, se deve ser aplicada a idade corrigida ou não. No caso do IDAD, a gente vai utilizar essa idade corrigida para a prematuridade,
para uma aplicação correta dos itens apropriados, no caso dessa criança avaliada, no caso bebê, né? Essa avaliação, essa correção, na verdade, da idade para a prematuridade, ela é feita até os 2 anos de idade, né? Crianças mais velhas do que 2 anos, essa idade não é corrigida, não precisa ser corrigida. Então, uma coisa, a Denise vai falar, esse cálculo, ele é feito automaticamente na VOL, então é muito mais prático também. E é bem interessante a forma mais automatizada que é feita através da plataforma da VOL, tá? Então, aqui nós temos o protocolo de avaliação, como são levantados os resultados do IDAD, né? O profissional deverá fazer uma pontuação bruta somente dos itens avaliados, né? Somente os itens respectivos à faixa etária. Cada pontuação bruta de cada domínio vai fornecer um score desenvolvimental, né? Que é uma medida que é utilizada para derivar scores padronizados e scores Zs. Nós optamos por deixar tanto o score Z quanto o score padronizado numa métrica semelhante aos scores de QI, né? Então, uma média uma média igual a 100 e o desvio padrão igual a 15, para profissionais que prefiram usar essa métrica. Ou tem outros profissionais, principalmente da neuropsicologia, que estão muito acostumados com os scores Zs, então fica a critério do profissional qual score utilizar aqui, já que eles são completamente correlacionados, né? Eles são lineares. E nós temos também um intervalo de confiança desse score desenvolvimental, né, para saber a precisão desse score observado. Então, esse score desenvolvimental, vocês podem ver aqui a tabela normativa, vai derivar, né, para cada um do score bruto, um score desenvolvimental, o score Z e o score padronizado, e esse aqui é um exemplo da tabela do domínio cognitivo da faixa etária dos 9 aos 11 meses. Né? Nós também temos aqui o erro associado a essa medida e a informação. Esses são parâmetros derivados da teoria de resposta ao item. Talvez o pessoal que está ciente da forma de avaliação do Enem, por exemplo, ele utiliza esse método estatístico para estimação de scores, e nós utilizamos aqui também no IDAD, o que eu imagino que é um dos primeiros instrumentos brasileiros a fazer esse tipo de correlação, esse tipo de uso da teoria de resposta ao item na interpretação e obtenção de scores derivados dos dados. Esse score padronizado, né, aqui está na métrica de QI, permitem a elaboração de perfis da criança avaliada, né? Isso pode favorecer, por exemplo, a elaboração de intervenções para domínios específicos, né? E auxilia na compreensão global das forças e limitações da criança. Então, esse é um perfil importante que é derivado a partir dos scores padronizados. E os scores desenvolvimentais permitem também a gente utilizar uma norma que a gente chama norma por escalonamento comportamental. É um diferencial, né? Uma vez que essa norma permite a gente dizer o que uma criança já faz e o que ela ainda não faz em termos de comportamento. Né? Então, é uma norma baseada no conteúdo, no construto avaliado, e não uma norma em relação a pares, né? Não é somente dizer o que uma criança, se ela está acima, se ela está abaixo da média, mas também dizer o que ela consegue fazer em termos de uma avaliação mais qualitativa da habilidade dessa criança, que essa criança alcançou, né? Então, é mais uma forma de interpretação que vai além das normas por pares, né, padronizadas, que é tão comum também. Essa norma por escalonamento comportamental, ela pode ainda ser mais detalhada em termos de alcance de cada item, né? Então, aqui a gente pode dizer exatamente que item a criança já conseguiu fazer, que item ela ainda não faz, sem precisar voltar ao questionário respondido, né? Só utilizando um score desenvolvimental, a gente já pode ter essa informação também.
E uma outra vantagem da interpretação da idade é poder ver o desempenho da criança, a habilidade dela ao longo do contínuo do desenvolvimento, né? Através das curvas de desenvolvimento. Que isso foi possível graças às análises de TRI, em que a gente conseguiu, mesmo utilizando questionários diferentes, colocá-los todos no contínuo do desenvolvimento. Então, isso permite a gente comparar crianças ou ao mesmo a mesma criança que respondeu itens completamente diferentes e ver o crescimento dela em múltiplos momentos do tempo. Então, isso aqui é o exemplo da curva de desenvolvimento do domínio cognitivo, né? Aqui, esse exemplo que a gente está falando é uma criança dos 9 aos 11 meses. A gente pode ver onde é que ela se encontra aqui ao longo das faixas etárias. Aqui um outro exemplo da mesma criança no domínio comunicação e linguagem receptiva. Aqui um outro exemplo com o domínio socioemocional. O que é interessante dessas curvas é a possibilidade de poder acompanhar em múltiplos momentos a trajetória da criança avaliada, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver se uma criança avaliada no ponto 1 e depois, porventura, né, teve um follow-up e foi avaliada novamente, se ela está apresentando um desenvolvimento acelerado, né? Vocês podem ver, então, que essa aplicação ela pode ser feita em múltiplos momentos. Aqui a gente está exemplificando com um momento, mas ela pode ser feita, inclusive, em mais de 2, 3, o quanto durar o atendimento da criança, né? E aqui, à direita, vocês têm um exemplo de uma criança com o desenvolvimento lento, né? Isso daqui pode ser muito importante, por exemplo, voltando ao caso do autismo, né, em que algumas habilidades elas podem apresentar regressão desenvolvimental, e isso pode ser observado aqui através da idade também, né? Então, são diferentes formas de aplicação, para diferentes faixas etárias, e existe uma grande gama de possibilidades de interpretação dos resultados, o que vai possibilitar uma avaliação mais compreensiva do quadro da criança que está sob investigação. Então, essas curvas de desenvolvimento, elas podem ser monitoradas. A Larissa fez uma pergunta, daqui a pouquinho eu respondo. Então, só um exemplo aqui. Dentro do manual do kit do IDAD, vocês vão ter um portfólio, digamos assim, para poder monitorar as crianças e numa forma de folheto, né? E cada criança pode ter o seu próprio folheto, caso seja feita mais de uma avaliação. Então, aqui seria um dos lados do folheto. E aqui a parte interna do folheto, que inclusive o profissional pode utilizar, né, para dar o retorno para os pais ou para o profissional que solicitou a avaliação. Agora eu vou passar eu vou deixar essas duas perguntas, tanto da Larissa e da Bárbara, para o final, que eu acho que a Denise pode falar um pouquinho da VOL e a gente volta para discutir esses pontos. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, eu passo a palavra para a Denise e qualquer coisa podem ir falando aqui no chat. Tá bom. Obrigada, Euclides. Então, com relação ao IDAD sendo aplicado de forma online pela VOL, né? Como a Mônia comentou, durante todo o desenvolvimento, parte da coleta ela foi feita online. Então, isso permitiu que a gente desenvolvesse e lançasse o IDAD já na sua versão lápis e papel e sua versão online. Na versão online, a gente tem, assim, a representação do IDAD da forma original, né? Como vocês podem ver, cada domínio tem um desenho, aqui isso tudo foi um trabalho feito por uma equipe, uma pessoa específica da área de design, né, em que cada domínio tem essa representação, tem uma cor, o próprio manual, ele é todo colorido também, infelizmente a gente não conseguiu fazer a versão lápis e papel assim, colorida, que a gente entende que seja mais infantil e até mais atrativo para os pais e cuidadores responderem, né,
mas na VOL ela é toda coloridinha assim, né? Cada domínio, então, tem a sua tela de entrada com uma explicação, assim como aqui o domínio cognitivo, uma explicação mais geral e uma explicação mais específica, né? E a pessoa vai respondendo a partir de dados que ela inseriu anteriormente, que são dados da criança, dados do respondente, né? E automaticamente, então, como foi falado, né, a idade é calculada e já vem diretamente os itens correspondentes àquela faixa etária, né? Os itens aparecem dessa forma, aqui dentro do domínio cognitivo, o item, né? A mãe, o cuidador responde sim às vezes ou ainda não faz, e tem esse espaço aqui para o comentário, assim como na forma lápis e papel também tem um espaço para comentário, aqui esse espaço é feito dessa forma, né? E a mãe pode comentar ali e vai botando a próxima, e o comentário fica disponível para o profissional que vai ter acesso depois, então, aos resultados, né? Até para ele poder explicar melhor, ter outras informações, né? Informações mais qualitativas, que a gente entende que também são bem importantes no IDAD, né? Esse é o exemplo do domínio socioemocional, né? Nessa cor, né? Com esse símbolo do coração. E assim sucessivamente também vem os itens, né? Os itens, eles, assim como na versão lápis e papel, tem aqueles itens de início e itens finais, assim, conforme a faixa etária, na versão online acontece a mesma coisa, só que ela não passa despercebido para o respondente, né? Então, assim que ele encerra as respostas na faixa etária da criança para a qual ele está respondendo, ele já vai para o próximo domínio, né? O IDAD tem também um ponto de corte, que a gente chama de parada, assim, quando a mãe já respondeu 8 vezes ainda não, né? A ideia é que não fique exaustivamente respondendo, né? E pela forma como ele foi analisado, do ponto de vista estatístico, isso nos permite ter muita segurança com relação a esses 8 itens ainda não. Então, provavelmente, os próximos itens a mãe também vai responder ainda não. Na VOL, quando atinge esses 8 itens, a VOL dá um recado assim, ok, você já respondeu sobre esse domínio, vamos para o próximo. Dessa forma, assim, a aplicação, às vezes, até é mais rápida, né, se é de uma criança com alguns atrasos. Essa aqui é a lâmina do domínio de motricidade ampla, né, com as explicações também, né? Ops, tem 2 vezes. Bom, isso com relação à aplicação da VOL, né? A VOL também traz todos os resultados, todos não, mas parte dos resultados que a gente consegue com a aplicação lápis e papel, né? Ela traz as curvas, traz aquela tabela que foi mostrada lá pelo Euclides com os scores, né? O que a VOL não traz, né? E aí isso vocês encontrariam no manual, são as normas de escalonamento comportamental, né? Aliás, o manual, assim, eu somos suspeitos, né? Mas a gente recomenda a aquisição do manual, porque está um manual muito completo, né? Ele tem toda uma explicação teórica sobre esses diferentes domínios. Ele traz exemplos com estudos de caso, que ajuda muito nas interpretações, né? Fora essas outras formas de entendimento do escalonamento comportamental, como foi passado aí para vocês, né? Bom, em termos de potenciais do IDAD, né? A gente pode dizer, então, uma questão que tem nos chamado bastante atenção e que o pessoal tem nos dado um retorno bem bom, né? É porque é o único instrumento de avaliação multidimensional, como vocês viram, são várias dimensões, que avalia o desenvolvimento infantil, né, de crianças de 4 a 72 meses construído no Brasil. Né, a gente tem outros instrumentos que foram adaptados ou até nem adaptados, só simplesmente traduzidos, sem tabelas normativas, tem disponível, mas o IDAD, o fato de ter sido construído aqui no Brasil com a linguagem própria nossa, né, com os hábitos das nossas crianças, isso nos dá, assim, uma maior qualidade na interpretação dos resultados, né?
O outro ponto forte, que é a possibilidade de monitoramento e acompanhamento longitudinal das habilidades na primeira infância. Né? Como o Euclides mostrou, né, o fato dele ter sido feito da forma como foi feito, em termos de análises estatísticas, dentro do TRI, né, possibilita que a gente acompanhe essa criança. Não sei o quanto ficou claro para vocês, mas são itens diferentes. Para crianças de 4 a 5 meses, são perguntados determinados comportamentos que as crianças costumam fazer. Para as crianças de 4 anos, já são outros comportamentos, não tem como perguntar a mesma coisa. E o interessante é que, com itens diferentes, a gente consegue fazer esse acompanhamento longitudinal, né? Ele também tem capacidade de identificar precocemente os atrasos no desenvolvimento infantil. A gente sabe, né, o quanto que é importante que esses atrasos sejam identificados de forma precoce, porque quanto mais precoce isso for identificado, melhor e mais adequado vai ser feito a intervenção que deve ser feita, né? E com isso, né, melhor é o planejamento dessas intervenções. A gente sabe que, mais recentemente, o governo, e não só o governo, eu acho que os cientistas do mundo inteiro que trabalham com desenvolvimento, né, têm mostrado a importância da primeira infância, de um desenvolvimento adequado na primeira infância para fase depois de adolescência e adultez, né? Então, a ideia de poder isso ser identificado de forma bem precoce é muito boa, né? Além disso, as múltiplas possibilidades de intervenção, como o Euclides mostrou, né, os diferentes scores que a gente pode avaliar, as curvas, as próprias normas de escalonamento comportamental, né, e o fato de já vir com uma aplicação e correção online, né, que ajuda muito, né, mas, mais uma vez, a gente reforça, assim, o quanto que é interessante, né, para quem trabalha com avaliação de crianças pequenas, já que tem todo esse material no manual, assim, que ele possa ser adquirido, né, para dar mais qualidade na avaliação que vocês forem fazer, né. Assim como a Mônia disse, ele é voltado para diferentes profissionais, né, ele não é só para psicólogo. Uma área que usa muito a avaliação do desenvolvimento infantil e acompanhamento, né, é a pediatria, por exemplo, né, e é bem importante, assim, que esses profissionais, ao trabalharem com idade, tenham o conhecimento do desenvolvimento infantil e, em não tendo tanto esse conhecimento, que possam utilizar as informações contidas lá no manual, né. Eu acho que terminamos por aqui, né? Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, então. Já tem algumas perguntas ali no chat. Vocês querem se dividir? A gente vai dialogando. Tem duas coisas que eu acho que talvez tenham respondido, a Denise tenha respondido ao longo da explicação dela, que foi a pergunta da Bárbara, né? Se o teste pode ser aplicado com crianças típicas e atípicas, né? A gente recomenda que seja aplicado para os dois tipos, né? Os dois grupos, né? Inclusive, o critério de interrupção de aplicação do idade foi pensado para não causar um desconforto para as mães ou cuidadores que estiverem avaliando o desenvolvimento de crianças atípicas, né? Uma vez que uma criança com um atraso muito severo, seria muito angustiante mesmo sair respondendo ainda não, numa série de itens, né? Então, a gente tem esse critério de aplicação que é específico para contemplar essas dificuldades que são apresentadas por crianças com um desenvolvimento atípico. Tá? Tem uma pergunta também sobre a marcação do desenvolvimento nas curvas da Larissa, né? Boa tarde. Se a marcação não chega nem na curva, como é que deve ser feita? Se a criança tem um atraso muito severo, provavelmente ela quer saber como é que isso é marcado nas curvas, é isso? Vocês entenderam? Eu entendi isso. É aquela questão que a gente discutiu já uns dias atrás, assim, né, com a Juliana. Vamos lá na curva, então.
Por exemplo, se uma criança não está com desenvolvimento muito baixo, o score do desenvolvimento, ele aqui nas curvas, ele contempla uma grande amplitude, né? Provavelmente, só se uma criança tiver um atraso muito severo, aqui, por exemplo, nos 4 meses aos 5 meses, né? A gente recomenda marcar no mínimo possível do contínuo aqui do desenvolvimento, tá? Tem uma pergunta do Renan, que ele pergunta assim, se necessariamente é respondido pelos pais, ou pode ser através de observação e testagem com o terapeuta. O que a gente recomenda é que quem responda tenha um convívio intenso com a criança, diário de preferência, né, que acompanhe essas questões do desenvolvimento. Foi assim que ele foi construído, né? E a gente entende que é um instrumento de relato, que a gente chama de relato parental, né? Então, não necessariamente pais, avós, como disse Euclides, né? Até professora de escola, do modelo professora de creche, que acompanha todo dia a criança, né, pode responder. Né? Já para um terapeuta é mais complexo, né, porque ele não vai ter esse convívio, né, ele não foi pensado dessa forma. Né? Assim como notícia, um dia a gente vai ter o IDAD Tarefas, né, que é o IDAD, então, próprio para ser uma aplicação feita por um profissional, com algumas tarefinhas, atividades com a criança, observa e pontua. Então, a forma de pontuação do IDAD atual é de relato parental. Isso. Mas, assim, tem muitos casos também que a gente observou na coleta de dados que, às vezes, as mães não sabem se a criança faz ou não faz alguma coisa. Isso não impede de, durante a testagem, o psicólogo, o profissional, tentar fazer essa tarefinha. Por exemplo, tem um item muito interessante do domínio cognitivo, que a gente pergunta se a criança sabe o que é direita e esquerda. A mãe não sabe. E aí o terapeuta pode, se tiver com a criança ao lado, pode perguntar, tentar ver, me mostra com a sua mão esquerda, me mostra com a sua mão direita, e responder esse item. Mas, em geral, ele foi todo trabalhado para ser respondido através do relato parental. Só em casos em que a mãe não tem ideia, a gente pode tentar fazer pequenas tarefinhas para auxiliar na resposta desse item avaliado. Talvez complementando um pouquinho a questão do Renan, que eu uso, né, o IDAD clinicamente para avaliar criança pequena, é que às vezes a gente percebe que o relato do cuidador pode estar um pouco distorcido, né? Às vezes isso pode acontecer. Então, clinicamente, como que isso pode ser utilizado? Então, no meu caso, eu percebi que a mãe estava superestimando o desempenho da criança. Então, nesse caso, eu optei por incluir uma outra perspectiva, que a gente também pode triangular dados com aplicações diferentes do IDAD, e eu utilizei outras técnicas, né, de observação e tal, para integrar os dados. Então, assim, o IDAD vai ser uma das ferramentas de avaliação da criança, né, numa avaliação mais clínica. Então, essa sua pergunta é muito válida, Renan, é que vamos pensar, eu estou aqui suspeitando de que essa pessoa, né, não está conseguindo observar tão bem, está diferindo muito. Então, você pode integrar outras coisas ou fazer novas aplicações do IDAD. Isso que a Denise deu ideia, tem uma cuidadora lá que é da educação infantil, que passa muito tempo, deixa eu ver como que ela está vendo esse desenvolvimento. Não, você pode aplicar o IDAD mais de uma vez, não tem problema. Tá? E aí, ali, então, vou seguir com a próxima pergunta da Karen, se pode comprar só o manual. Então, acho que também a Denise falou um pouco disso. Qualquer item pode ser adquirido, né, separadamente, seja uma aplicação da VOL também. Então, todos os itens podem ser comprados separadamente. O ideal é ter tudo para garantir essa qualidade mesmo, tanto do entendimento, do desenvolvimento, então tem que ver a questão da formação, que o manual foi pensado nisso, foi pensado também para mostrar a avaliação de desenvolvimento como algo clínico e maior,
né, em que, então, os estudos de caso, como a Denise falou, vão mostrar um processo de avaliação, né, tendo vista outros instrumentos, então tem uma série de informações lá no manual que vão incrementar o julgamento clínico de vocês sobre aquele caso que está atendendo. Então, por isso que, no caso, a gente recomenda, né, uma aquisição mais completa do kit todo. Inclusive, o manual ele já vem com os protocolos, né? Então, é um kit completo. Por isso que a gente recomenda também. Isso. Também do Renan, terá algum treinamento para profissionais. O IDAD, ele, assim, para quem já tem experiência com teste, com instrumento, o manual dele é muito explicativo, né? Tem todo passo a passo. Então, se você já tem bastante experiência, você pode, né, adquirir, ler e já começar a usar. Mas sim, a gente vai ter alguns cursos, inclusive a editora, né, já está preparando, a gente vai dar um curso, nós como autores, né, vamos preparar esse material aí para vocês, que deve sair nesse ano ainda, né, gente? A gente já está, inclusive, tem um curso que foi gravado pela Projeto em Porto Alegre, que ele vai ser, que tem idade, tem uma simulação de aplicação, que eu descrevo, né, mais amplamente o instrumento como que ele vai ser comercializado aí pela editora também. Tem também a pergunta da Karen. Trabalho muito com autismo. Dá resultados de autismo? Eu vou começar a responder, mas se a Mônia achar que tem que complementar, também complementa, Mônia. Na verdade, ele não é um teste diagnóstico de TEA. É bem importante que isso seja dito. Até porque um diagnóstico de TEA, assim, ele é bem complexo, ele deve envolver múltiplos instrumentos, múltiplos informantes, né, observação da criança. O que a gente observou, e inclusive nesse artigo que foi publicado, que o Euclides botou ali, né, é que, sem dúvida, para as crianças com TEA, que tem atrasos nessas e nas diferentes áreas, isso aparece também no IDAD, né? E nesse artigo a gente mostra que as áreas que mais tiveram atraso foram justamente as áreas de comunicação, as duas, e linguagem, né, ambas, né, e de comportamento adaptativo, e um pouco no socioemocional. Então, assim, pode falar, Euclides. As áreas mais afetadas foram domínios do desenvolvimento que são muito esperados de serem afetados no TEA, né? Principalmente, realmente, a comunicação em linguagem, o domínio socioemocional e o comportamento adaptativo. Uhum. A avaliação do desenvolvimento é uma das etapas importantes da avaliação do autismo, né? Então, nesse sentido, a idade é muito útil, mas ele vai precisar desses complementos, inclusive também, né, da visão multiprofissional, que a gente não fecha, né, o diagnóstico sozinho. A gente precisa, inclusive, separar os fatores de confusão, né, que já deve ser algo que você faz, né, Kari, de ver se não tem outras patologias subjacentes, como transtornos genéticos. Então, a gente vai precisar desse respaldo, mas o IDAD é bastante sensível para identificar prejuízo, sim. Então, nesse caso, eu já usei três vezes, né, para identificar suspeita e me deu bastante informação. Inclusive, eu uso fazer uma análise bem qualitativa, né, porque tem itens que avaliam atenção compartilhada, tem itens que avaliam intenção sociocomunicativa, né, articulação dos gestos com o verbal e o não verbal. Então, esse qualitativo também, para você que tem experiência no autismo, pode te ajudar a ver se, de fato, os itens que aquela criança está tendo mais prejuízo realmente estão sinalizando algo clínico do autismo. Então, não só a visão quant, mas a visão quali dos itens, né, de análise de itens, podem ajudar bastante.
Isso. E só para finalizar, se a Karen trabalha também com intervenção, se você queira intervir em algum domínio específico, vamos pensar assim, comportamento adaptativo de um determinado caso, você pode fazer uma avaliação antes da intervenção e ver se está havendo se essa intervenção está sendo efetiva. Numa próxima avaliação, você pode comparar os diferentes momentos para ver se está tendo um ganho essa intervenção que você está propondo. Olha, eu vou deixar a pergunta para a Michelle e para a Mônia. Ela está perguntando se o IDAD faz comparativo entre idade cronológica e idade maturacional. Eu acho que ela está falando um pouco daquela ideia da idade mental. Uhum. Essa é uma questão que a gente sempre discutiu, né? Claro que o resultado vai estar ali. Então, se você for lá nas curvas de desenvolvimento, minha criança está em 18 meses. Se eu for baixando, o desenvolvimento dela está na média para uma de 9. Isso, qualitativamente, é possível você identificar, mas não é uma conclusão que a gente aconselha, né? Porque a gente entende o desenvolvimento numa perspectiva multidimensional, né, que é afetado por vários fatores. A ideia de idade mental, ela é uma ideia ultrapassada, né, até porque ela não envolve só o desenvolvimento cognitivo. Então, assim, qualitativamente, até é possível você ver, né, o quanto que está destoando e tal, mas não atestar isso em termos de conclusão, né, porque a criança é muito mais complexa do que um score dela num domínio, né? Então, ela pode ter o desenvolvimento cognitivo aquém, mas pode ter várias outras potencialidades. Então, eu situar ela como uma criança muito mais jovem, eu não estou sendo tão fidedigna ao que ela de fato é. Então, a gente, embora, né, seja possível você situar, não é algo que deva ir como conclusão, que ela tem uma idade maturacional muito abaixo do esperado. É isso, Euclides, que você queria dizer? Exatamente. A gente sempre preza pela uma compreensão não muito classificatória, né? E a gente entende que a famosa idade mental muitas vezes traz mais prejuízo na interpretação do que um potencial de ajuda mesmo numa possível intervenção. A gente agradece o comentário do Renan, né? A gente acredita que o nosso trabalho foi exatamente esse, né? De poder contribuir com instrumentos para a nossa população, né? E a Larissa tem mais uma pergunta também. Se a criança tem um TEA grave e o resultado não chega na curva, fica baixo em todos os fatores, a questão seria mais relacionada a marcar isso na curva. Esse dado pode ser observado nos scores padronizados também, tá, Larissa? Mas se a criança não... A gente pode marcar, no mínimo, se a questão for relacionada, pelo que eu entendi, relacionada às curvas de desenvolvimento, provavelmente o score observado vai poder ser marcado na curva. Se tiver um mínimo, pode marcar um mínimo também. Eu acho que o que ela está querendo dizer assim, que, na verdade, a bolinha essa, Euclides, não vai ficar na curva em si, vai ficar lá embaixo. Vamos supor que ela tenha 9 anos e 11 meses e tirou 50, vai ficar aqui embaixo a bolinha, vai ficar no gráfico, vai estar longe da curva, vai estar abaixo do percentil 10. Eu acho que é isso que ela está querendo saber, e isso é possível sem problemas, né? O que pode acontecer é que uma criança de 4 a 5 meses tirou um score desenvolvimental de 30, aí nem aparece aqui nas curvas, no gráfico esse aqui. Então, a gente orienta a botar o mínimo aqui, que é o 45. Então, informando que ela está abaixo, né, do percentil 10. Eu acho que essa é a dúvida. Mas ainda tem uma outra pergunta que ficou lá para trás, gente, que é o tempo em média de aplicação, né, que o Bruno fez. Bruno, assim, vai depender da faixa etária da criança. Tem faixas etárias que tem mais itens, faixas etárias que tem menos itens, né? Vai depender também daquela questão do ponto de corte de 8 que a gente comentou, né? Mas a gente diz que, em geral, de 20 a 40 minutos, vamos dizer. Acho que dá para dizer mais ou menos assim, né?
Dá sim. Depende da mãe também, da pessoa que está respondendo, mas, em geral, o que eu observei foi uma aplicação de 20 a 40 minutos. E a outra coisa que ficou para trás, que o Renan comentou, que ele que tinha falado daquela coisa do terapeuta responder, ele disse assim que ele trabalha com intervenção ABA com crianças e ele vê a criança 12 horas por semana. Né? E aí, então, ele quer entender se é possível ele responder. Né? Aí eu acho que entra naquela ideia de um convívio intenso, né? Sim. Ainda mais se for para monitorar os resultados, né? Aí é perfeitamente viável. Aí o monitoramento dos resultados com base até mais qualitativa, isso que a gente falou dos itens, né? Porque o IDAD também dá para você utilizar ele para estabelecer metas terapêuticas. Então, assim, no autismo, eu sei que não é, às vezes é uma meta pequena que você vai trabalhar um certo tempo, né? Alguns indicadores de desenvolvimento você vai focar mais para melhorar, né? Então, você pode usar qualitativamente para estabelecer metas e avaliar, depois usar o instrumento em vários pós para entender como que esse comportamento está evoluindo. Então, acho que nesse caso, sim, Renan, acho que é possível de ser utilizado, ainda mais com esse contato tão grande, né, com a criança. Claro que tem algumas informações que são importantes no desenvolvimento infantil, como aspectos gestacionais, o resgate de informações do desenvolvimento da criança, que isso talvez você consiga obter por meio de entrevistas com a mãe, né? Então, tem essa possibilidade. E tem coisa também que é de tarefa que a criança faz no contexto doméstico, né? Como comportamento adaptativo. Se ela ajuda, se ela joga o lixo no lixo, por exemplo, se ela sabe onde estão guardadas as coisas dela dentro da casa. Então, talvez alguns itens não serão passíveis de observar no contexto clínico, mas o que der aí, né, o uso, eu acho que é possível, sim. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu acho que perguntaram sobre onde ficará disponível essa apresentação. No site da Vetor Online, eles têm um blog com cursos, apresentações e webinar. Esse link estará lá. Então, acho que é isso, né, gente? Estamos já chegando aqui nas 3 horas, né? Acho que eu vou encerrando aqui, porque está um barulho muito grande, tem uma obra aqui perto. Agradecendo aí a participação de vocês, as perguntas que fizeram, né? E me colocando à disposição, assim, qualquer dúvida, né? Nas redes sociais, vocês me encontram lá, ou mesmo no site do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da URGS. Meu e-mail está lá também. Isso aí. Muito obrigado. Também queria agradecer a presença e o interesse de vocês, né? De gente que já trabalha aqui, né? Que está dizendo que vai aderir. Então, gostaria muito de, no futuro, poder conversar com vocês sobre os resultados, sobre o que vocês estão achando. Também na intervenção, que é uma área que tem tomado bastante meu interesse também. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. É bom pontuar isso. A gente quer muito saber a impressão de vocês. A gente tem tido um retorno positivo das pessoas que já começaram, os profissionais que já começaram a usar, mas a gente está sempre aberto a sugestões, né, para poder realmente incrementar e melhorar esse material. Muito obrigado. Valeu, gente.